vai precisar demandar tempo, você vai precisar desenvolver, de repente, alguma capacidade, você vai precisar trabalhar a tua flexibilidade, você vai precisar fazer coisas que hoje você não faz. E aí a gente muitas vezes olha para tudo isso e a gente também julga, a gente muitas vezes atribui tudo isso a algo extremamente difícil. Nossa, é extremamente difícil fazer isso. E aí a gente permanece onde a gente está. Então, todas as vezes que você sentiu medo de dar esse primeiro passo, de buscar algo novo, foi porque tudo que é novo traz insegurança, instabilidade, dúvidas, críticas, e nós não gostamos dessas condições, o ser humano não gosta, enquanto a situação atual, ainda que seja ruim, não te traz isso, te traz até um certo conforto e é algo extremamente conhecido por você. E é por esse motivo que muitas das vezes, né? Existem outras tantas variáveis, mas um dos motivos é isso que está por trás do medo da mudança. E eu arrisco a dizer que esse é um dos maiores motivos que faz com que a gente não tome a decisão de mudar e de buscar algo que nós desejamos, que nós queremos para a nossa vida. Porque o novo traz condições que nós não gostamos, nos expõe, e o atual te deixa numa sensação de conforto, de domínio. Você tem controle sobre as coisas. Aliás, você acha que você tem, né? Porque na realidade, quase tudo a gente não tem controle. Mas você acha que você tem. E o novo, não, né? É como se a situação atual ela fosse a sua zona de conforto, né? Ela é conhecida. O novo é zona de esforço. Nossa, gente, se a transmissão parar, é por causa da chuva, tá? Mas eu acredito que não, eu vou até agilizar para que a gente termine antes desse temporal que está ameaçando aqui. E a situação nova, então, é uma zona de esforço, porque lá você vai precisar de tudo que eu já falei: flexibilidade, administração do tempo, paciência, desenvolver competências muitas vezes, lidar com críticas, com a insegurança, com a incerteza, com tudo isso que o novo traz, porque o novo é novo e a gente não sabe o que vem com isso, o que é a decisão, o que vem por trás da decisão, certo? E uma vez eu li até anotei aqui para compartilhar com vocês. Eu li uma reportagem que falava muito da zona de conforto, né? Eu falei para vocês que onde a gente tá, muitas vezes não tá legal, mas é confortável, né? E essa reportagem falava o seguinte, que a zona de conforto, até anotei aqui, é como se fosse um vírus muito perigoso. Por quê? Porque quem está contaminado por ele, pela zona de conforto, por não querer mudar, por deixar as coisas assim, para deixar a vida ir levando e a gente vai vendo onde dá, a pessoa que está contaminada por esse vírus chamado zona de conforto, ela é muito perigoso por quê? Porque os sintomas da zona de conforto, eles são manifestados em todos os meios que ela frequenta. Então, geralmente, quando a pessoa está na zona de conforto no trabalho, ela também está na zona de conforto na casa dela, no relacionamento dela, no lazer. Por quê? Porque é como se fosse um vírus, entendem? É como se você tivesse vivendo na zona de conforto em todas as... Nossa, gente, deu um raio muito forte aqui. Em todas as áreas da vida. Então, olha como a zona de conforto, ela é perigosa, né? Ela te traz essa sensação de conforto, de confiança, de que você está no controle, de que está tudo bem. Só que, na realidade, alguém me pediu para compartilhar aqui no Insta. E eu compartilhei com alguém e aqui agora tá dividida a tela. Então, depois qualquer coisa me chama, tá? E a gente acha que a zona de conforto é belezinha, né? Só que não. Na zona de conforto não acontece nada. Lá você não se desenvolve, lá você não produz de maneira adequada, lá as coisas não acontecem, nada acontece na zona de conforto. A zona de conforto acontece na zona de esforço.
tá? De desconforto, digamos assim, né? E onde que tá isso? Muitas vezes está na mudança, naquela decisão que você ainda não tomou. Então, eu acho bacana compartilhar isso com vocês, porque às vezes a gente está numa situação que não tá legal, e às vezes a gente não sabe, não entende muito bem o porquê que a gente está ali naquela situação, né? E também, muitas vezes, a gente vê o outro numa situação também ruim, que você enxerga de fora que, poxa, aquela pessoa precisa mudar, ela tem capacidade para isso, e aquela pessoa não muda. Então, entender o que está por trás desse medo ajuda a gente a se conhecer e a buscar identificar isso que está atrapalhando essa decisão e também a compreender a dificuldade do outro, muitas vezes, de não mudar, né? Por que que o outro também não muda? Justamente pelo que eu acabei de falar aqui. A situação é confortável, você sabe tudo o que você precisa fazer onde você está, ainda que seja ruim. Né? E olha como que é engraçado, né, gente? Porque pensa bem, geralmente, eu arrisco a dizer que 90% das eu arrisco a dizer que 90% das escolhas que a gente precisa fazer, 90% das mudanças, elas sempre trazem coisas boas para nós. Vocês já pararam para pensar? Às vezes até não traz, eu até concordo, mas a grande maioria traz. E a gente tem medo de coisa boa. A gente tem medo de algo que pode ser bom para nós. Olha como que é. Olha como a zona de conforto ela é perigosa, né? Porque ela muitas vezes faz a gente ter medo de coisa boa, né? Imagina só, um outro exemplo. Imagina uma pessoa que de repente tá se relacionando, tá num relacionamento, tá? Não tô falando de relacionamento abusivo, nada disso. Imagina um relacionamento que de repente tá desgastado, que talvez já não exista amor, enfim, a gente tem certeza que você conhece alguém que tá num relacionamento assim, eu conheço, e tem muita gente, né, nesse tipo de relacionamento. Será que a decisão de, por exemplo, sair desse relacionamento e de ficar sozinho um tempo, ou de se abrir para conhecer uma outra pessoa, não vai te trazer coisas boas? Olha só, né? De ficar sozinha, de repente viajar, de conhecer pessoas, conhecer lugares, e numa dessa conhecer uma pessoa tão bacana quanto a que você tá. E às vezes a gente não toma essa decisão porque a gente tem esse medo. Né? Imagina, eu vou ter que conhecer outra pessoa, me relacionar com outra pessoa, sabe? E aí a gente vai deixando pra lá, a gente vai se acostumando com a zona de conforto, gente. Isso não pode acontecer. Mas talvez isso ainda acontecia contigo porque você não sabia o que estava por trás. E agora você já sabe o que está por trás. Não se esqueça. O que está por trás do medo da mudança é a sensação de conforto, de conhecido, de domínio e controle, enquanto a decisão de buscar algo novo te traz insegurança, medo, instabilidade, críticas. As pessoas adoram criticar, né? Elas adoram criticar. Mas muitas vezes as pessoas não têm coragem de fazer o que você faz. Então a gente precisa, principalmente quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa filtrar aquilo que a gente ouve dos outros. A gente não pode absorver e trazer como verdade para nós tudo que o outro fala para você. Principalmente quando você está decidido a mudar. Porque às vezes a pessoa está criticando porque ela não tem coragem de fazer o que você está fazendo. Então você precisa filtrar. Você precisa. É como se. Imagina o seguinte: é como se a informação viesse na tua direção e você precisa pegar as informações e filtrar. Essa serve, essa não serve, essa serve, essa não serve. Senão, daqui a pouco, você está deixando que o outro te diga e direcione a tua vida, né? E que não é legal. Então, a gente precisa ter esse filtro. E uma coisa que é legal, até eu estava lendo, eu estou lendo um livro, é que ele não está aqui agora. Ele não tá. Mas chama. Deixa eu ver se ele tá aqui, peraí. Esse livro aqui, ó, gente.
Joguei tudo, ó, meus livros, joguei tudo pra cá. Esse livro aqui, ó. Mais Forte, pessoal do Facebook. Mais Forte do que Nunca. Olha esse livro aqui também. Mais Forte do que Nunca. É um livro que fala muito sobre vulnerabilidade, sobre a capacidade da gente levantar depois das quedas. Eu super recomendo essa leitura. E por que eu coloquei ela aqui só para compartilhar com vocês? Porque ontem eu estava lendo e eu li uma parte super interessante que falava assim, que quando você busca uma mudança, quando você quer mudar, fazer alguma coisa diferente, a gente precisa, né, filtrar as informações, como eu falei agora, e a sua referência deve ser alguém que está na arena, brigando, lutando, em busca daquilo que ela quer. Se a pessoa que está te dando uma opinião não tá, se a pessoa que está te dando uma opinião tá na zona de conforto, deleta. Deleta, porque quando a informação vem de alguém que tá na luta, que também quer, que tá fazendo o negócio, tá apanhando, tá no round mesmo, levando bordoada, poxa, aí bacana. Agora, às vezes a pessoa quer te dar um conselho, ela quer te dar uma opinião, ela quer falar para você que a mudança que você tá querendo fazer não vale a pena, que vai dar errado e que é melhor deixar do jeito que tá, só que ela tá na zona de conforto dela. E aí eu te pergunto, você vai aceitar um conselho de alguém que está sentado, que está na zona de conforto? Não, não. Então é importante a gente também filtrar de quem vem as informações, que condição essa pessoa tá. A gente precisa ter modelos de pessoas que já conquistaram aquilo que você quer. Porque elas já fizeram, é só seguir, né? E a gente precisa filtrar aquilo que a gente ouve. Bom, eu separei então para vocês 3 caminhos, 3 dicas para que seja possível começar a gerenciar esse medo da mudança, tá? Então, a primeira dica que eu separei aqui para vocês é a seguinte: você precisa aceitar essa situação atual. Até porque, gente, a maioria das vezes a gente meio que deixou a vida levar, a gente foi para o lugar que não tá legal, mas não era isso que a gente queria, né? Só que na época que você fez a tua escolha, enfim, seja há 10 anos atrás ou há 1 ano atrás, não importa, você fez com o que você tinha de melhor, né? Então, às vezes, a pessoa ela quer uma mudança, ela quer mudar, ela quer dar um primeiro passo, só que ela não aceita, ela não reconhece, porque quando a gente não aceita, a gente não enxerga nem o que está acontecendo, né? Então, o primeiro passo é aceitar, é enxergar o que está acontecendo, tá? Por mais que não esteja legal, por mais que esteja ruim, não se critique, não julgue, não se puna tanto. Ao invés disso, eu convido você a aceitar essa situação atual, até porque quando a gente aceita, aí sim a gente consegue enxergar o que precisa ser mudado, o que não tá legal, e aí pensar nos passos para mudar. Agora, como é que você quer mudar algo que você nem aceita? Entendem? Não dá, porque você nem sabe o que não tá legal, o que tá legal, o que precisa, o que não precisa. O que você vai precisar para mudar? Se você não aceita, você não sabe. Então, aceitar é olhar para a situação, entender que foi o melhor que você fez na época, quando você tomou a decisão, e analisar o que você precisa fazer, qual caminho você pode seguir, se perdoar e tocar. Agora, enquanto você não aceitar que não tá legal e que faz parte do processo, a mudança não vai acontecer. Porque você nem sabe o que você vai mudar se você nem aceita. Então, acho que esse é um passo muito bacana. Aceitar que não tá legal, né? E outra coisa, né? Muitas vezes, gente, quando a gente escolhe mudar, quando a gente escolhe tomar uma decisão, às vezes a gente acha que o caminho vai ser reto, né? Eu tô aqui e aí eu vou para lá e vai ser rápido assim, e não vai, né? Não vai. E a gente precisa se conhecer, entender o que precisa ser feito, quais são as habilidades que eu ainda não tenho que eu preciso desenvolver, para que quando o caminho desviar, eu consiga rapidamente identificar o que eu preciso melhorar para voltar para minha rota e seguir.
né? Então, aceita essa situação e lembre-se que ela é passageira. Se você aceitar, você já está dando um primeiro passo em busca dessa mudança que você tanto deseja, tá? O segundo passo que eu separei aqui para vocês é o seguinte: todos os comportamentos que nós temos, todos, tá? Sem exceção, os bons e os que não são tão bons. Tudo que a gente faz tem um ganho por trás, tá? Então, o meu convite é que você busque identificar quais são os ganhos que estão por trás dessa decisão de mudança que você não toma. Para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que já é uma senhora, tá? Tem mais de 70 anos, que tem uma vida saudável, assim, tem problemas de saúde como qualquer idoso, né? Em função da idade, acaba desenvolvendo uma pressão alta, algum problema cardíaco, enfim. Mas, assim, tirando essas questões, é uma pessoa saudável, que consegue caminhar, que tem uma boa alimentação normal. Com essas questões de saúde que, conforme a gente vai adquirindo uma idade, em algumas pessoas aparece, né? E essa pessoa é uma pessoa saudável, como eu falei, só que essa pessoa, ela não sai de casa. Imagine uma pessoa que não sai de casa, que mora com um dos filhos, que para você ter uma ideia, não busca um remédio, que não vai no supermercado. Tudo isso que eu tô falando é na rua de trás da casa dessa pessoa. Não faz nada disso. Só que é uma pessoa saudável, gente. E aí, as pessoas fazem tudo para ela, tá? Então, a compra alguém vai fazer, o remédio alguém vai buscar, a casa alguém vai limpar, a comida alguém vai fazer. Vocês já perceberam quais são os ganhos dessa pessoa que eu tô contando para vocês? Essa pessoa tem um ganho de atenção gigantesco, entendem? Então, qual é a associação que essa pessoa fez? Se eu continuo nessa condição de não fazer as coisas, eu tenho pessoas ao meu redor que vão fazer essas coisas por mim. Logo, eu tenho mais atenção, certo? Esses são os ganhos dessa pessoa. Com todos esses ganhos, qual é a chance dessa pessoa mudar? Sozinha, conscientemente falando? Quase zero, porque tem muito ganho. Então, por mais que o comportamento não seja adequado, por mais que o comportamento a gente olhe para uma história, ou até mesmo para esse exemplo que eu dei, e a gente pensa assim, nossa, mas que nada a ver esse comportamento. Por mais bizarro, como diz um professor meu, que o comportamento seja, ele tem um ganho. E enquanto tem ganho, o comportamento se mantém. Entendem? Só que quando você começa a identificar, a tomar consciência dos ganhos que o comportamento que você tem hoje te traz, você, ao tomar consciência, você também percebe que você pode ter os mesmos ganhos mudando, dando o passo que você não deu ainda. Porque imagina só, se essa pessoa usasse toda essa energia que ela desprende para não fazer nada a favor dela, por exemplo, ela não poderia talvez ir no supermercado e fazer uma compra para fazer um jantar super legal para os filhos? Ela não ia ter atenção do mesmo jeito? Ao invés dela não cozinhar, ela não podia fazer comida e chamar os filhos, por exemplo, para almoçar ou jantar? Ela também teria os mesmos ganhos, percebe? A diferença é que você precisa identificar quais ganhos você está tendo e se esses ganhos estão te trazendo bons resultados ou não. Entende? Só que muitas vezes a gente não consegue fazer esse processo sozinha, eu concordo. Mas talvez por falta da informação só. Com esse exemplo que eu dei, fica mais fácil. Pensa aí, talvez, uma coisa que você quer mudar, que você tem medo de mudar. Certamente tem ganhos. E esse é um dos motivos também que você não muda. Além do que a gente já conversou, da insegurança, da sensação de conforto, esse também é o motivo. Você tem ganho, entende? Só que tomar consciência, a gente sempre fala na PNL, é fazer visível o invisível.
Porque esses ganhos, eles são invisíveis. A gente muitas vezes não tem consciência. Mas a gente, quando a gente entende um pouquinho o que está por trás, a gente faz esses ganhos, esse invisível se tornar visível. E aí é o barato da coisa. Porque aí você consegue pensar também em como ter esses ganhos, se forem ganhos positivos, né, gente? A maioria das vezes num outro comportamento ou na mudança que você deseja. Entende? Então, esse é um ponto muito interessante e uma baita reflexão para você aí que quer mudar, que decidiu, que quer tomar uma decisão. Quais são os seus ganhos? Pensa nisso. E uma outra dica legal é o seguinte: com esse comportamento, com essa escolha que você, esse desejo de mudança que você ainda não tomou, do que você está sendo preservado? Entende? Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, existem várias preservações, como, por exemplo, não fazer o que não gosta. Quando essa pessoa tem esse comportamento, ela é preservada de fazer coisas que ela não gosta. Talvez limpar a casa, por exemplo. Então, o que você é preservado? Se você tomar a decisão de mudar, o que você vai deixar? Quais coisas você vai precisar se expor? A que você vai se expor? E que hoje você não se expõe, que você é preservado. Entende? Essa também é uma reflexão. Porque aí você pode traçar estratégias para talvez buscar dentro dessa mudança coisas que te ajudem a não se expor, enfim, a não entrar em contato com aquilo que você está sendo preservado. Ou então entrar e enfrentar, né? Mas identificar os ganhos e também identificar do que você está sendo preservado te ajuda a entender também o porquê que você não toma a decisão que você não tomou até agora, sabe? Então, esses três pontos são bem legais para a gente refletir, para você refletir e pensar aí nas estratégias, no que você precisa fazer para efetivamente buscar a mudança, né? Eu gosto muito, e eu acredito que vocês devem conhecer, o Wendel Carvalho. Ele é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, é uma pessoa muito bacana. Se você ainda não conhece, depois coloca no Insta, coloca no Facebook, o Wendel Carvalho, e começa a seguir esse cara. Ele é sensacional. E ele fala uma coisa, ele sempre fala, e eu acho muito legal. Ele fala assim: a gente veio para viver bem, para viver de maneira feliz, a gente veio para desfrutar de coisas boas em todas as áreas da nossa vida. E às vezes a gente não está fazendo isso, a gente não está aproveitando isso, não está usando todo o nosso potencial interno para buscar tudo isso, né? Ele fala muito que a abundância está aí, em todos os sentidos, não só a abundância financeira, em tudo. A abundância no relacionamento, a abundância no trabalho, a abundância financeira, ela está aí à disposição. E a gente veio para viver 100% disso. E aí a gente fica vivendo 10% disso, porque a gente tem medo de dar o primeiro passo, a gente tem medo da mudança, né? Mas agora, talvez, eu acho que, eu acho, não tenho certeza, eu ficaria extremamente feliz se depois desse bate-papo você começasse a considerar aquela mudança que está engavetada. Nossa, eu ia ficar muito feliz se você começasse, se você tirasse aquela mudança da gaveta, olhasse para aquela decisão, identificasse todos os ganhos que você ainda tem, traçasse estratégias para ter esses ganhos com a mudança, percebesse o que você não é, o que você está sendo preservado, lembrar sempre que no novo você vai estar em condições que muitas vezes você não vai gostar, que é a incerteza, a insegurança, o julgamento, mas que vai valer a pena, né? Lembrar de que a situação atual, ela é confortável e ela te traz uma falsa sensação de conforto e segurança. Não caia nessa armadilha. Não caia na armadilha da falsa sensação de conforto que a zona de conforto traz. Não caia nisso. E eu vou ficar muito feliz, de verdade, de coração, se essa mudança aí que você tanto deseja, você consiga desengavetar, colocar no papel e buscar. Lembrando que o medo faz parte e que, mesmo com medo, gente, vai.
porque é quase certeza que vai ser muito melhor do que a situação atual, do que você está vivendo atualmente. E para fechar, quando eu falo do medo da mudança, eu acho que não dá para deixar um conceito que eu gosto muito, que é a autorresponsabilidade. Também existe um livro, eu não estou com ele aqui, mas depois você pode procurar. É um livro que chama O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. É um livro pequenininho, é um pocket que cabe no bolso, mas ele tem um conteúdo tão rico. E vira e mexe, ele está em falta nas livrarias. Então, se você encontrar, já compra, porque é um livro que ele se esgota muito rápido, é um livro barato e que tem um conteúdo extremamente valioso, né? Então, quando eu falo do medo da mudança, eu gosto de falar da autorresponsabilidade, porque o que é a autorresponsabilidade? É a capacidade que a gente tem de assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem com a gente para nós, a responsabilidade para nós, e não terceirizar. Né? E aí, quando a gente fala da mudança, de tomar uma decisão, de buscar algo, de fazer uma escolha, é muito comum, eu acredito que você já ouviu isso, você já falou em algum momento, eu também já falei em algum momento, por exemplo, coisas do tipo assim, joguei para o universo, as coisas acontecem na hora certa, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, né? Deus sabe de todas as coisas e na hora certa ele vai me abençoar. Gente, eu concordo. Eu acredito que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Eu acredito no universo, eu bato altos papos com ele. Todo dia a gente tem altos papos. E eu também acredito em Deus, né? E isso é fato. Só que eu acredito que a gente tem a nossa parte, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa se preparar para que quando a hora certa chegar, eu esteja pronto. Para que quando Deus achar que vai me mandar aquilo que eu quero, eu também esteja pronto. Para que o universo, quando decidir conspirar ao meu favor, eu também esteja pronta, né? E para isso eu preciso assumir a responsabilidade das coisas que acontecem comigo. Se eu quero algo, óbvio, eu posso e eu devo pedir uma ajuda espiritual, fortalecer a minha fé, eu devo. Mas eu também tenho que fazer a minha parte aqui, de correr atrás, de identificar tudo isso que a gente falou, de me capacitar, caso seja caso a sua mudança, o seu desejo de mudança seja na área profissional, ponderar aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, aquilo que eu aceito e aquilo que eu não aceito no relacionamento, para que quando uma pessoa bacana aparecer, eu esteja mais preparada, enfim, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente não pode terceirizar as coisas para o outro, ou para o universo, ou para aquilo que eu chamo de Deus, ou aquilo que eu acredito, ou achar que de repente a mudança não acontece porque eu tenho talvez uma pessoa do meu lado que não me apoia. Não, não. Isso é responsabilidade sua, você não pode terceirizar. Porque quando você terceiriza essa responsabilidade, você também está terceirizando a decisão de mudar. Só que como é que você vai mudar se você terceirizou a responsabilidade? Você não vai mudar, porque essa decisão de mudar já não está mais na sua mão. Está na mão do outro, está na mão do universo, está na mão de Deus, está na mão do chefe que não me ajuda. Então você não pode terceirizar. Você precisa assumir a responsabilidade. Enquanto você transferir essa responsabilidade, as coisas também não vão acontecer. Percebem? Então, isso é extremamente importante. Assumir tudo, e é tudo, as coisas boas e as coisas que não são tão boas. Tudo o que acontece na tua vida é de sua responsabilidade. Quando você começa a enxergar dessa maneira, você também começa a perceber que está nas suas mãos. E que a decisão de mudar ou não está nas suas mãos. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas tem gente que não quer mudar, que tá do jeito que tá feliz do jeito que tá. Ótimo, só não vem reclamar. Porque tá tudo bem, então por qual motivo você tá reclamando? Entende? Não reclama. Agora, se não tá legal, vamos pra cima. Vamos identificar tudo isso que eu falei pra vocês hoje e lembrar sempre que a gente precisa e você precisa assumir a responsabilidade das coisas que acontecem com você, sejam coisas boas e coisas não tão boas.
E aí sim, você começa a ter o poder nas mãos. Enquanto você não assume, você terceiriza, você também dá na mão do outro, você deixa na mão do outro, perdão, a responsabilidade pelas coisas que acontecem com você. E obviamente a mudança não vai acontecer porque está na mão do outro e não na sua mão. E talvez o outro ache que você não precisa mudar. Então, assumir a responsabilidade faz toda a diferença também quando a gente fala do medo da mudança, tá? E aí, a minha pergunta para você, né? Você está terceirizando ou você está assumindo a responsabilidade pelas coisas que acontecem com você, que aconteceram e que estão acontecendo na tua vida? Eu acho que é uma boa reflexão, né? Para quem foi entrando aí durante a live, ela vai ficar disponível, mas de maneira muito resumida, o que a gente falou aqui hoje foi sobre o medo da mudança, o que está por trás do medo da mudança. E o que está por trás é a sensação de conforto, de segurança, de conhecido que essa situação nova que muitas vezes não tá legal, ela te traz. É uma zona de conforto. Por mais que esteja ruim, você sabe exatamente tudo que você precisa fazer, o que você precisa falar, como você precisa agir, enquanto o novo, a escolha, a decisão de dar um passo adiante, mudar, vem acompanhada de incertezas, inseguranças, julgamento, medo, ansiedade, e tudo isso são condições que nós, seres humanos, não gostamos, e aí a gente olha para tudo isso, julga como difícil e deixa como está, e prefere ficar na zona de conforto, enquanto o novo é zona de esforço, a necessidade de flexibilidade, de administração do tempo, de paciência, de desenvolvimento de competências que muitas vezes você não tem, às vezes até aprender a se relacionar com as outras pessoas, e a gente não está, muitas vezes, disposto a pagar o preço, e aí a gente prefere ficar onde a gente está. É por isso que talvez você não tenha mudado, é por isso que talvez as pessoas que você conhece, que você fique indignada, porque ainda não mudou, não mudaram. Porque é conhecido o que ela está vivendo, né? E aí vieram as 3 dicas na sequência, de 3 dicas do que você pode fazer para começar a gerenciar esse sentimento, que é a aceitação, né? A identificação dos ganhos que você tem com essa mudança que você não toma, com a situação atual, e identificar o que você está sendo preservado, né? E lembrar sempre do conceito da autorresponsabilidade, que vai fazer toda a diferença aí no seu processo. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês, era isso que eu queria compartilhar sobre o medo da mudança. Se você tem algum assunto, algum tema que você gostaria de assistir, de ver uma live, não necessariamente relacionada a medo, mas relacionada talvez à hipnose ou à PNL, depois deixa no comentário, com certeza eu vou colocar no cronograma, preparar o conteúdo com muito carinho para compartilhar com você, tá? Aqui no Instagram, então, vai ficar disponível por 24 horas. No Facebook, cortou, caiu a conexão, então muita gente não teve o vídeo que vai subir no Facebook, não é o inteiro, porque cortou, né? E por isso até que eu fiz esse review antes de terminar, para que as pessoas, principalmente que vão assistir no Facebook, não fiquem meio perdidas aí com o que eu fui falando, tá bom? E eu também vou subir essa live no YouTube, então ela vai estar disponível aí para você ver quando você quiser, a hora que você quiser. Lembrando você de se inscrever no canal, digita lá no YouTube Ressignificador, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações. Combinado? Uma ótima noite para você. Daqui 15 dias a gente volta na quarta-feira para falar de um outro assunto que depois eu vou compartilhar com vocês qual vai ser. E a gente se vê nesse meio tempo. Qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer sugestão é sempre bem-vinda. Deixa nos comentários, manda inbox que eu sempre respondo, tá bom? Uma boa noite para você e até a próxima. Tchau!